Fala, povo, vocês estão bem? Sejam muito bem-vindos ao Ataque e Defesa dessa semana, um oferecimento da Tizan. Se você quiser trazer seu podcast para cá, sua rede social, quer fazer um grande evento na sua empresa com cobertura sensacional de ponta, com grandes equipamentos, fala com o pessoal da Tizan. Tá com problema tecnológico na sua empresa, de informática? LPM Soluções em TI, experiência no mercado, empresa com credibilidade para você arrumar qualquer problema que você tenha nesse sentido na sua empresa. Tem o sonho de morar nos Estados Unidos? Tem essa vontade de levar a sua família para ter uma experiência americana? Fala com a Nexus Next. Lucas Negrin é o cara que vai tirar todas as suas dúvidas sobre essas questões e poder ter um green card. Ó, hoje é especial, hein? Fábio Durigatti, André Oliveira, que isso? Uma dupla de vôlei de praia, até que... Mentira. Fala, André. Tudo bem, Fabião? Tudo jóia, cara. Quanto tempo que eu não os vejo? A última vez que eu te vi, você tava dando por cima de mim no bloqueio. Não é? Não foi, não, Fábio? Faz bastante tempo, então. Foi esse dia, não fala assim, cara. Não assusta a galera. Obrigado, Ale. Obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês. E o Andrezinho jogou comigo. Andrezinho, porque ele é um quê? 20 anos a menos que eu. Ale, tamo aí. Prazer em reencontrá-lo e agora fora das quadras. Né? Legal. Sabe que foi que eu joguei com você na meu último ano de carreira. Exatamente. No ano que eu me 2004. aposentei. Coisa linda. E eu lembro de uma bola que nós fizemos contra a Suzano. Me conta. Esses momentos você tem que contar. Um tempo levantado de manchete da linha dos três. Essa bola é memorável, é inesquecível. Dei sorte essa, acho que eu quinei. Eu acredito que sim, velho, mas deu certo. Jogar em Suzano era fácil, né? Não, tranquilo. Né? Você pegou a época da música? Pegamos. Nossa, esse cara ia pro vestiário e voltava. A cor dessa cidade sou eu. Já entrava, já tava 2-0 pros caras. Isso já balançava todo mundo. Isso aqui, ó, em 2002, de ir pra Suzano. Ah, é? Mas não me deixaram. Quem não deixaram? O empresário era o nosso, Joca. Era o Joca? O GG. O GG falou, não, você não vai pra lá, você vai pra Araraquara jogar lá, que acho que você vai conseguir jogar mais, senão os caras vão... Eu joguei em Araraquara também. Joguei dois anos. Eu joguei a primeira Superliga lá. Joguei duas. 02, 03, 03, 04. Então não era o Zé Paulo. O Peron. Era o Peron? Peron. Zé Paulo Peron. Exato. Depois eu fui com o Peron pra Caxias, na UX. E gostou de jogar no Lupo? Era Lupo? Adorei Lupo, adorei. 2 anos muito bons. Time jovem, muito moleque, 22, 23 anos. Então, time forte com saúde. Tinha uns veteranos, Fabi levantando. Fabiano? O Kibe tava lá de central. Time forte, molecada boa, 2 anos muito bons. Tem que trazer o Fabiano pra cá. O Fabiano, você tá em São Paulo? Avisa aqui. Mas traz o violão. Muita música com ele. Eu esqueci, agora de cabeça que não vou lembrar, mas E por falar nisso, você toca também, né? eu toco errado, né? Toca errado. Eu toco errado. No Instagram. Pô. Você parou de jogar quando, André? Eu parei em 2011, em Portugal. Pô, esses dias, cara. Jogou no Benfica também? Todo mundo vai lá e joga no Benfica? Não, eu jogava no Espinho. Joguei em Espinho. O Espinho, o Alan do Espinho, não é? O Alan Cocato? Não, o Alan jogou comigo lá. Fábio. Onde? Em Vitória de Guimarães. Em Vitória de Guimarães. Jogamos juntos lá. Com Marquinho Queiroga, técnico. Ano bom, fomos vice-campeão, perdemos por Benfica na Copa Portugal e perdemos a final da Liga Portuguesa pro Espinho. Mas o Alan jogamos juntos lá. Sabe que eu morei em Portugal 3 meses como correspondente da Globo na Europa, né? Pensa no povo literal, né? A gente fazia uma viagem de exploração. Então, legal, o que era, né? A gente fazia uma semana lá para ver onde você quer morar, tal, né? E, pô, Lisboa é legal demais, né? Maravilhoso. Aí o repórter que tava lá, ele tava fazendo uma cobertura, que eu ia trocar de lugar com ele. E eu fui almoçar com a esposa dele, para lá me contar, tal. Foi a esposa e o filho. Aí a gente foi no restaurante e tal. Eu falei, e aí, o que você vai pedir? Eu falei assim, poxa, ela falou, né? Tô na dúvida, assim. E aí ela chamou o garçom falou assim, já escolheram? Eu falei assim, eu tô meio na dúvida. Acho que eu vou querer aquele prato ali, né? Que tá na outra mesa da pessoa. Eu falei, não, aquele lá não pode, porque é dela. Extremamente liberais, cara. Mas uma delícia jogar lá, né? Eu morei 1 ano, acho que o André 2. Né? Não, fiquei 1 ano também. Uma delícia. Você ficou onde? No Espinho. E você? Guimarães. Em Guimarães, você jogou com o Alan. Exato. O Alan tá lá até hoje. Tá lá. Tem uma loja de artigos esportivos. Desde a época que a gente jogou. 2008, 7, 8, se eu não me engano. Eu joguei lá, a Liga Portuguesa, ele já estava lá e já começou esse ano a empresa de artigos esportivos, até hoje está bem lá.
família, filho. Foi seu último ano, 2008? Você parou Eu antes? joguei na Espanha, o próximo, fui para Vigo e joguei o último campeonato espanhol, também perdemos o Barcelona na final, foi vice-campeão espanhol também. E daí eu parei, lesão, joelho, tive uma lesão na semifinal, joguei no menisco, joguei a final machucado, depois voltei, aí deu 2008, deu aquela crise mundial lá nos Estados Unidos e tudo mais. Eles perderam o patrocinador que era do clube, né? E daí eu resolvi, machucado, falei, vamos ficar quieto aqui. Era jovem, tava 28 para 29, tinha bastante Nossa, coisa ainda. tava novo, Tava né? novão, tava bem, cara, só que machucado. Ponteiro passador, quase não Isso, ganha dinheiro. Não é quase É. nada, né? Olha o sorrisinho, olha o sorrisinho. Entrega. Não, eu era médio E porte. e como é que era a qualidade da Liga Espanhola naquela época? Foi bem no ano que eles foram campeões europeus, né? Que eu tava lá e fortaleceu bastante. O André pegou a fase depois, ainda que acho que estava melhor ainda. Você Né? foi para Espanha também? Eu joguei 2 anos. É. Zaragoza e Tarragona. Que legal. E eu peguei bem esse início mesmo deles lá. No meu time, ainda, na minha equipe, tinham 2 caras que eram da seleção, o levantador e o central. E foi bem o início desse boom do voleibol espanhol, né? Porque eles tiveram a fase do Pascoal, daquela Rafa turma Pascoal. toda lá. Exato. E foi bem nessa fase quando eles foram campeões europeus que estourou. Eu peguei o início, o André depois já pegou os louros do momento Que na melhor. real você falou dessa época, né? Que a Espanha estava na Liga Mundial e sobrevivia por conta do Rafa Pascoal, que era um cavalo. Um cavalo. Mas era só ele Era no só time, ele né? mesmo. Exatamente. Né? E ele é muito ídolo lá? Muito ídolo. Todo mundo para ver o cara. Só que depois ele ficou na Itália há muito tempo também, né? Mas muito ídolo, muito ídolo. Todo mundo fã do cara, de carteirinha. Mas o feminino é mais forte na Espanha, André? Porque eu vejo muitas meninas indo jogar lá no feminino. Agora sim. É isso que eu falo agora. Hoje sim. Hoje sim. Mas antigamente não. Antigamente a masculina era mais forte. Mudou os olhares É. por conta até do número de praticantes. Exatamente. A Espanha também mudou isso aí também. Vocês- Não, eu acho que é uma tendência, né, Ale? É o que vem acontecendo, né? O mercado feminino está aumentando demais, tá né? mesmo. Eu ia perguntar justamente Gigante. isso. Você percebe isso aqui no Brasil? Exatamente. No Absurdamente. nosso próprio ambiente ali nas nossas unidades, a demanda 70%, para feminina é muito mais maior ou do que a menos. masculina. Por quê? Esse é um ponto. Esse é. Esse é um ponto. A gente estava até conversando com a Patrícia, técnica de seleção brasileira de base, né, lá do Renata, né? A gente faz uma liga nossa, que a gente pega o Sub-15, pega o Núcleo Vôlei, pega o Renata, pega outros Valinhos, as cidades vizinhas lá, e a gente conversa muito sobre esse momento do voleibol masculino, na base. A falta de procura dos meninos por conta disso. Então a gente está vivendo isso na nossa pele, nós temos mais ou menos umas 600 crianças na nossa escola, pelo menos umas Deixa eu 600. só pontuar, porque, né, eu desculpa, tá? Imagina. Porque eu apresentei vocês como ex-atletas. Além de Exato. ex-atletas de ponta, hoje eles têm um núcleo de voleibol, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Eu vou chamar de escolinha, né? Mas está indo muito além do que ser uma escolinha. E eu acho que é um assunto totalmente relevante, né? Sim. Totalmente relevante para a gente falar Sim. da formação, da Sim. base. Então a gente vai entrar nesse assunto. Mas assim, tá a NV aqui, não é a loja, tá? Não é a Núcleo loja, Vôlei. é Núcleo Vôlei. Desculpa. Imagina. Então a gente está vivendo mais ou menos isso. A gente vê nas unidades que a gente trabalha, a gente começa bem do Fundamental 1, com 5 para 6 aninhos. Mini vôlei. Ah, você tá brincando? Nós 5 e 6 trabalhamos com anos? Mini vôlei, cara. Nossa história é de mini 5, pô, vôlei. aí parou tudo. É Vamos isso. falar só disso agora. É isso. Cara, Começa- eu comecei a jogar com 11 anos, já achei Pois que era é, eu comecei com Então. 16. Eu comecei nessa idade mesmo, na minha escola. Só que assim, nada era adaptado. A gente adequou bastante coisa, né, para fazê-los, porque o voleibol é um jogo de erro também, assim como eu comparo muito com o tênis, que é um esporte que vai minando sua confiança o tempo todo. Errou, acabou, vai minando. Então a gente fez adaptações nas histórias, nas nossas vidas em relação a entendimento, estudo depois. Como fazer as crianças de 6, 7 aninhos gostarem de vôlei. Porque você vai para a escola, ninguém gosta. Trabalha em escola, ele também trabalhou em escola. Ninguém gosta de vôlei, cara, porque é difícil. É difícil. É difícil pra caramba. Então, o que a gente fez? A gente adaptou, segurando, tocando, segurando. E Vai. eu vou explicando. Vamos aí, vamos aí. Para fazer uma conversa. Por que é difícil? Porque você não retém a bola. Exatamente. Então, Exatamente. imagine você jogando futebol, você que é boleiro assim. Sim, Tem que dar todos os passos de primeira. Exatamente. Todos de primeira. exatamente. Né? Não É existe. a dificuldade que você tem para exercer a Exatamente. função. Então, todos os fundamentos devem ser bem feitos, bem executados. Não é à toa que o professor está lá e fala assim: abaixa, agacha, Isso, entra embaixo da isso. bola, junta os braços. Quanto mais juntos, faz plá, Perfeito. o toque encaixado,
tudo, né? Esse sincronismo de movimentos que vão te levar a uma técnica mais refinada. Por isso que é difícil. Você não retém a bola, né? O basquete você retém a bola. Sim. Não tô falando que seja fácil o outro Não. esporte, não é isso, assim, é difícil porque você tem que fazer o movimento muito certinho, senão a bola não vai onde você quer. Exatamente, É, perfeito. é meio que tocar violão, né? A gente tava falando tocar violão. Exatamente. Você te dou o violão, você aperta as cordas assim e não sai um som, né? Isso. Né? Exato. Aí você vê um cara tocando, o cara Frustrante. põe os dedos assim e nem tá todo certinho, faz o som certinho. Exato. Né? Porque é muita repetição. Perfeito. Né? Perfeito. Para a gente não entrar na história da escolinha, para a gente explicar, né, vamos pegar no cerne da questão. Assim, por que o masculino não é tão grande hoje como o feminino? Ou pelo menos igual. E tudo bem o feminino ser maior, mas a gente está vendo uma diferença muito Tá grande, não é? absurda. Tá absurda. Difícil falar, Manda né? ver. É difícil. Falar. Eu acho que é um assunto aí para a gente sentar e discutir bastante, né? Estamos aqui Porque para isso. é o que vem. Nós estamos com. Eu vou falar do projeto em relação ao que a gente está vivenciando hoje. Com o passar dos anos, nós estamos com 5 anos de escola hoje, né, Flávio? Entramos no 5º ano. Então, assim, foi um começo pós-pandemia. Eu não vou falar agora do projeto, a gente entra nele depois, mas onde nós tivemos aí uma demanda com o masculino alta, né? Bastante procura com os meninos, mas posteriormente a isso foi revertendo. Foi se revertendo. De repente o mercado foi se abrindo para o feminino, feminino, feminino. Hoje, por exemplo, nós temos 3 categorias do feminino, sub-15, 17 e 19, com muitas meninas ainda procurando, porque todas as nossas equipes são formadas da base. Então, saem da escolinha e são convidados a participar das nossas equipes de competição. E nós temos uma demanda muito grande. E semana passada mesmo eu estava falando sobre isso, né? Por que essa procura pelo feminino está tão grande? Né? O que está acontecendo com o masculino, né? Para ter diminuído tanta procura. Talvez uma geração, né? Eu ouvindo alguns podcasts seu aí, pessoal falando sobre isso, né? Tabaco falando sobre isso. A abordagem hoje, como é feita com esses alunos, né? Dentro das escolas, dentro dos centros de treinamento, como que vem sendo esse investimento, né? Dentro desses centros, se nós temos profissionais adequados, capacitados, envolvidos diretamente com o desenvolvimento dessas crianças. Então, eu acho que tudo isso venha se espelhando hoje, né, para o que a gente está tendo, né? Essa diminuição na procura pelo mercado masculino. Eu vou jogar para você. Você acha que a concorrência no mundo tecnológico Também. pro menino, né, é muito Também. maior do que para a menina? Até uma conversa meio filosofal, né? De a gente entender o que está acontecendo, mas por conta dessa demanda gigantesca, corroborando o que o André está falando, né? Acho que tem isso aí também, isso é fato. E eu vejo o boom do voleibol feminino em relação a equipes de formação, todas voltadas para rendimento, então bases de equipes de formação aumentaram muito, enquanto a de masculino ou permaneceu ou sumiu. Então, até o acesso, quando você entra numa escolinha, numa prefeitura, quando você dá os primeiros passos em relação a pensar em rendimento, seus 13, 14, 15 anos, você tem muito para onde correr mais no feminino do que no masculino. Então, acaba que o menino que está começando no mini voleibol com a gente, ele tem bem menos oportunidades do que uma menina provavelmente tenha. Não só falando do Brasil, mas falando principalmente fora do Brasil. Carreira mesmo. Para seguir os Estados Unidos, Canadá, onde o voleibol feminino é absurdamente maior do que o masculino. A diferença é ainda maior comparado com o Brasil. Muito maior. O Brasil ainda se faz. Temos alguns ídolos no masculino e no feminino que ainda seguram essa onda, né, de popularidade no esporte. Então, todo mundo vê voleibol, né? Mas se a gente for baixar um pouquinho e ir lá na base, a gente vai entender que as equipes masculinas de rendimento na base, elas são pequenas ou estão começando processos agora, onde as femininas já têm mais tempo em todas as cidades. Então, eu acho que se aumenta a base para que você tenha mais atletas no feminino do que no masculino. Então, é uma conversa muito filosofal mesmo que a gente vai ter agora no começo do ano com a Patrícia, com alguns técnicos, para a gente falar sobre o voleibol masculino na base. Tipo um simpósio, assim? Exato. Pô, que legal. Onde vai ser isso? Provavelmente em Campinas, né? Que ela tá lá no Renata. Normalmente a gente faz quase tudo lá. Então a gente conversei com ela semana passada por telefone, a gente vai combinar de falar sobre o voleibol masculino realmente em São Paulo, que estamos com medo. Estamos com medo. Você não acha também, André, além, né, de tudo que a gente tá falando também, a atratividade do jogo? Né? O jogo feminino hoje,
eu sempre gostei mais de masculino, e tal, Sim. mas eu mudei. Sim. É. Eu acho o feminino muito mais Atrativo. legal de assistir, porque Uhum. eu acho ele mais tático hoje, Exato. né? Não é só rally, taticamente tem uma evolução mais Sim, bacana sim. e não bateu no teto ainda. Acho que tem muito para Tem pra evoluir, então crescer. você Uhum. percebe Sim. isso visualmente. Sim. O masculino, como é muita força, né? Uhum. É tipo, não dá para eu jogar. Tipo, se eu Eu começasse, penso, não daria mais para eu penso jogar, nisso, entendeu? Eu teria que ser exatamente. líbero, nem para levantador eu daria Perfeito. mais. Eu acho que está muito ligado a isso também, Ale. É a questão de oportunidades, como você falou agora, né? Se você pega uma criança hoje, um menino mais baixo, até tem potencial para jogar, mas você sabe que o mercado, que a equipe vai buscar aquele moleque grande, forte fisicamente e vai desenvolver a parte técnica. Então, hoje, se você pega um menino, né, para você, né, pegar na mãozinha que, ó, vem, vou trabalhar em cima de você, mas ele se sente encolhido, né, não consigo, vai ser difícil para mim. Eu acho que isso daí é o que a gente está refletindo hoje no feminino, né, com crianças com mais oportunidade de poder participar. O jogo, né, como você falou, o jogo no feminino melhorou, né, em todos os sentidos, tecnicamente, público, né, nós temos hoje duas equipes, né, na mesma cidade, no mesmo clube, que é o Praia Clube. E você vê os jogos tudo bem que o Praia, né, Ele já tem uma tradição campeão, já feminina, tem né? uma base absurda. O masculino ontem, né, venceu o Renata, então tá em uma projeção ainda. Mas se você olhar né, os dois, é o mesmo local, né? Só muda a questão aí mesmo Do naipe. do naipe. Cara, você pega o ginásio Exato. com praia masculino e o ginásio com praia feminina, é um absurdo. Mas que é um É um absurdo. processo, né? É um Isso aí processo. né? E é o que a gente espera que daqui para frente isso daí comece a transcorrer Porque com dessa maior forma, assim, fluidez. eu acho que a gente só tem o SESI, né? E o O Praia. Praia, que tem os dois naipes, Tem os dois na acredito que sim. Superliga. Exato. Né? Acredito que Então, sim. pode ser um comparativo legal. Exato. Exato. No SESI, como o SESI venceu, né? O masculino Sim. venceu a Superliga, Superliga. talvez O seja olhar mais. seja mais pro Não, masculino. porque a gente sabe que a gente gosta de ganhar, né? Torcer Exato. para quem ganha. Exato. Exatamente. Exato. Mas acho que é um processo também, Faz como o Fábio parte. falou, mas o início já demonstra isso. É. A atração pelo feminino, né? Com Claro, né? certeza. Eu acho que, cara, até o feminino eu vejo com uma grande evolução física. O que aconteceu com o Também. masculino, né, que de ser um esporte extremamente físico, a gente consegue analisar isso da nossa geração, né, quando a gente jogava, que a gente tinha, por exemplo, centrais passando, né, na época que a gente começou profissionalmente, né. Imagina Passou, aqui André? passando, Com Meu certeza. passando vergonha. Então você pega essa fase aí que a gente viveu, né? Poxa, como é que você vai pensar hoje isso acontecendo, né? Mas eu vi, principalmente os Jogos Olímpicos, né? Primeiro masculino eu nunca vi tanto equilíbrio. Você tinha 10 seleções que podiam entrar tranquilamente, entre as 10 melhores do mundo, para pódio, por aí vai, incluindo o Brasil. Mas eu vi uma evolução física absurda no feminino também, cara. Já, cara, ficando um negócio meio saque-viagem, jogadores extremamente potentes, de referência, e daí você vê cada time tem uma referência bem forte, coisa que mais ou menos era equilibrado, né? A divisão entre, principalmente os três alas, né? Os dois ponteiros e a oposta. Hoje a gente já vê A seleção brasileira é mais ou menos assim é ainda, mais né? ou menos assim ainda. Porque não surgiu uma Não. superoposta, que é o caso da Itália, da Exato. Da Turquia, Turquia, da Sérvia, né? Com a sim, Poskovic. sim, que tem referências bem fortes que normalmente são as pontuadoras que fazem um set por jogo de ponto. 23 de ataque, 5 de saque, por aí vai. Hoje eu já tô vendo uma mudança também no feminino, apesar de que ainda o jogo se torna mais atrativo mesmo no feminino. Você citou o Tabachi, né? Que veio aqui e a gente... Fã, Não, sou fã sensacional. absurdo. E ele falou assim, mas e o Japão, né? O Japão masculino tem um levantador... Argentina. Hã? Argentina A Argentina não é um time... Mas o Japão é o que chama atenção. que é bonito de ver, né? Exato. Vamos assistir um jogo, quem vai jogar? Japão e... vou parar pra ver, né? É lindo. França e Estados Unidos eu não quero ver. Eu Sim, quero ver o bom, Japão. o Japão. O Japão pode perder de 3-0, mas ele Sim. pode ganhar de 3-0 Exatamente. dando baile, assim. Exato. E aí o Tabachi falou assim que talvez seja o momento de resgatar o vôlei técnico, né? Tomara. Porque a França, campeã olímpica, né, apesar de ter uns caras potentes, assim, mas é um time muito técnico, né? exatamente. Que joga explorando bola, que joga no tapinha, na Bem largadinha, parecido com o recuperando bola. Brasil, eu vejo. Bem exato. parecido com o Brasil em termos técnicos e de força, né? Nós temos atacantes de força, mas já mudou bastante a referência esse ano, né? Eu achei, principalmente os Jogos Olímpicos.
Eu achei que a França conseguiu se equilibrar muito bem nessa parte técnica, com ponteiros muito fortes, muito bons tecnicamente e muito hábeis e muito fortes fisicamente, e o oposto que é um cavalo também, né? Então, eles têm uma mescla. Eu acho que a gente perdeu um pouquinho isso. É difícil no masculino desse nível jogar sem ter um oposto de referência para fazer 20 pontos por jogo. Eu acho que a gente sofreu bastante esse ano por conta disso, né? O Darlan muito jovem, primeiros Jogos Olímpicos, o Alan vindo de lesão e tudo mais, né? Eu acho que no masculino, nesse nível que eles jogam, sem ter um oposto, tipo um Wallace, como eu acho que o Brasil sentiu muito. Acredito que o Darlan com essa experiência que ele teve, ele vai ter 4 anos de um processo olímpico aí bem forte. Seria importante, no meu entendimento, ele ir para fora, aumentar o sarrafo de desafio de caras grandes, O tempo bloqueando todo. o tempo todo, jogando. Eu acho que vai ser um processo de maturação para ele mesmo, ser o oposto daqui 4 anos. Desse nível que a gente está falando de Anderson, de André André Nascimento, Marcelo Nascimento, Marcelo Negrão. Anderson e por aí vai. Quem é melhor, Mbappé ou Giba? Pergunta difícil. Eu acho que hoje, Eu falei assim, vou dar uma solada Cara, já para dar. Cara, eu acho que o Giba, eu tive 2 ídolos, né? Eu me espelhei muito no Giovanni, apesar de ele ser quase 10 anos mais velho que eu, para tentar fazer alguma coisa parecida com ele, obviamente é muito difícil. E o Giba a gente teve o prazer de jogar junto nessa fase do Olímpicos, né? Ele é um pouquinho mais velho que a gente. O Giba foi um dos jogadores mais fantásticos que eu vi jogar. Só que daí entra naquele negócio de ser fantástico e ser vencedor. O Giba é muito vencedor, o Mbappé é bicampeão olímpico. Hoje eu acho que o Mbappé já é maior que o Giba. Com dor no coração, porque o Giba é um cara, pra mim, que é uma grande referência de um cara que tem o meu tamanho, 1,92 m, e que fez chover e melhor atacante em Olimpíada, em Mundial e por aí vai. Mas o Mbappé é bicampeão olímpico, né, cara? Vai falar o quê? É complicado, muito vencedor, né? Então, difícil. Pra mim, um dos dois maiores gênios aí do O voleibol. Giba é tricampeão mundial. Exatamente. Exatamente. Cara, Olimpíada não sei, cara. Não sei o que você pensa, mas não sei, a Olimpíada pra mim tem um peso Maior. vezes dois, acho. Você também, André? Você acha que o Mbappé é melhor que o Giba? Cara, eu acho que são dois caras ícones e vencedores. São mesmo. Difícil colocar na balança aí difícil. para qual lado vai pender mais, como você falou. Mbappé tem 2 Olimpíadas, Giba tem 3 mundiais, jogou muito, foi referência na seleção brasileira, onde tinha Dante, tinha André Só Nascimento, só craque jogando ao lado. E eu acho que para a França, a gente olhando para a França, falando de seleções, né? E eu acho que a seleção francesa também, né, se equiparou muito com a seleção brasileira. Como você falou, parte técnica, aquele jogo limpo, aquele jogo bonito, técnico de se ver, né? Então, foram seleções muito parecidas. E eu acho que por isso que esses dois jogadores apareceram tão bem. Eles são peças fundamentais para as equipes. As características são muito parecidas, né? São muito parecidas. Eu acho que parte de explosão física, talvez, acho que o Giba um pouco mais, mas tecnicamente os dois, eu acho que Difícil. Pergunta muito Vocês difícil. são corajosos, hein? São bem Muito corajosos. difícil. Vocês são bem corajosos. Olha os comentários bombando aqui embaixo. Deixa eu até pedir para você se inscrever no canal, já que você vai brigar com eles aqui, que escolheram o Mbappé. Você comenta aqui o que você acha aí, se o Mbappé é maior que o Giba, como disse o Fábio Durigatti aqui. O Giba, para mim, é o maior de todos os tempos. Eu para também mim. acho, cara. Não, Não, você tá não na acha. briga. Você acabou de falar que o Mbappé é melhor. Você não Cara, acha? machuca o coração, Não, cara. você acabou de Machuca o falar que o coração. Mbappé é maior, então não. Dois Acabou, gênios. Acabou. Dois Acabou. gênios. Pelé e Garrincha. Oxa, mano, 2 gênios, cara. Gigantes. Tinha que jogar juntos, né? Exatamente. Jogar juntos. Ô, André, como é que você chegou na Superliga? Conta pra gente como é que foi esse momento seu que foi especial. Longa história, hein? Cara, a primeira Superliga foi em Blumenau, Bom de Barão. Jogamos juntos lá. Eu joguei um Paulista por Atibaia, e aí terminou o Paulista, fiquei parado, não joguei. Você jogou com os Paulinetes? Joguei, opa. Eu também joguei lá. Lenda. É mesmo? Opa, com certeza. E aí... Você já viu, desculpa cortar você, mas a pergunta é, você já viu algum atleta no universo pular mais que o Júlio Paulinetti? Cara, não. Não, Esse cara foi um dos que mais fez eu treinar fisicamente. Você Eu cheguei a colocar mais de 500 quilos no Você achou que você tinha que pular igual ele? Cara, foi um ano desafiador. Eu acreditava. O cara mais velho que eu acreditava nisso e fui pra cima. Acho que ele pulava 1,40, né? Cara, Possível, cara. isso. Uma perna só, né? Porque é absurdo, né, cara?
Então, assim, foi um ano muito bom, muito gostoso. E aí, saí dali, entrou 2021, apareceu a oportunidade de ir para 2021? 2001. 21. Calma, tô 20 anos. Só de bengala. 2001, de ir para Blumenau. Eu fui para lá mais para fazer um teste ainda e tal. Mas cheguei, já fiquei. E aí, logo depois, uma semana depois, 2 semanas, né, Fábio? Mais ou É. menos. O Fábio foi para lá e foi a primeira Superliga, foi a primeira Com o Superliga que nós Donegar jogamos, com o ainda? Donegar. Donegar. Eles tinham. Foi uma reestruturação na equipe, né? Muita gente tinha saído. Chiquita, né? E aí foi uma equipe também muito nova. Como o Fábio comentou do Lupo Náutico, 2003, né, Fábio? 2, 3, 2, 3 e 3. 4. Era uma equipe muito nova também. Onde surgiu o Riad, Mário Júnior, o Alex, no Rafa oposto, o levantando. Rafa, o Carioca. Então, era uma equipe muito boa, mas muito jovem. E Exato. aí, nessa época, até o Boizão estava jogando junto ainda, O o Boi tava oposto. lá, Depois ele oposto. saiu, foi para Intelbras. É. Esse ano você estava lá, né? Ele era dentro do Brás, aí voltou, Isso. foi para o Brás E e depois voltou de novo. Exato. O João Paulo não estava mais esse ano. Não, Não, Paulo Bravo, o não, Bravo. não, Bravo não não. tava mais. E aí, essa foi a primeira Superliga. Depois dali, eu fui para o projeto Vôlei Futuro, para Campinas, na verdade. E aí fui para o projeto Vôlei Futuro, fiquei 2 anos. E aí foi onde eu migrei para a Unisul, onde nós jogamos juntos. E depois você jogou continuou na Unisul, né? Fiquei Você jogou 3 temporadas. a Unisul que daí que separou, né? Isso, Abriu, né? Os dois Exatamente. patrocínios abriram, Unisul e Cimed, você foi para Unisul. E Exatamente. você jogou com o Zé Roberto Guimarães. Fiquei com o Zé esse ano. Como é que foi? Cara, com o Zé foi 2 extremos, né? Porque o Zé estava na seleção, então compromisso com a seleção, ele ficava pouco tempo com a gente. Foi o Marcos Kivieck, que ficou o maior tempo conosco. E nós viemos aqui para São Paulo jogar o Campeonato Paulista e fomos até a final. E na final que o Zé participou diretamente com a gente aqui. Mas foi um ano bom, cara. Foi um ano difícil, porque era o retorno do Zé também para o Masculino. masculino. Né? Então era uma transição, né, novamente para ele para o masculino. E foi curto, eu acho que ele talvez precisasse de um tempo maior de adaptação ali com o grupo e tudo mais. Foi uma Superliga ok, não lembro agora que colocação nesse carro, não lembro mesmo, mas foi um ano ok. E aí depois eu dei a sequência, fiquei mais 2 anos ainda lá com o pessoal do Unisul, aí fui para a Europa. Você foi para Joinville ou você ficou em São Não, José? Joinville foi depois. Joinville foi exatamente a transição. Quando terminou esse ano com a Unisul, havia a proposta de continuar, mas não sabia para onde ir ainda. Então, o Giovanni iria continuar com a equipe, mas não sabia onde seria o projeto. E aí eu queria ir para a Europa, e aí, né, com o Geraldo, com o GG, abriu-se uma possibilidade de ir, e logo depois a Unisul foi para Joinville. Você teve a oportunidade, né? É quase unânime isso aqui. Toda vez que a gente vem aqui, pergunta para os caras e tal, quem foi o melhor técnico que você atuou? Cara, todos que jogaram com o Weber disseram que foi o Eu ia Weber. falar a mesma coisa. E é o que eu falo para você, né? Fala mesmo. Cara, eu acho que ele foi um dos poucos aí que, no que a gente sempre fala, é aquele cara que parece que entra na alma do atleta. E eu sempre comento com ele assim, falei, o Weber, todo treino, ele chegava, você estava alongando, e aí, como estás? Tá bem? Tá cansado? Sempre perguntando alguma coisa sobre sua vida, como que você está no momento. Então, acho que essa proximidade, né, esses cuidados que a gente fala até hoje, né, a gente tem com os nossos profissionais, com os nossos alunos. Até não, principalmente hoje, né? Eu acho que isso é fundamental. E nós estamos falando de 20 anos. 20 anos atrás. Então, eu falo para você, cara, que foi um dos tops aí que eu trabalhei, né, dentro da minha carreira. Pô, que legal. E, cara, é impressionante. É impressionante. É. A gente, mais de 100 entrevistas aqui a gente já fez. Assim, Olha. e vários que passaram por ele disseram isso, que ele é o melhor da carreira. Assim. Campeão como atleta, né? Sim, Da Superliga, e campeão como Craque. técnico. 2 vezes, né? Campeão com o Taubaté. Ele conseguiu transitar muito bem, né? E hoje está na seleção americana, americana. né? Um dos auxiliares da Exatamente. seleção americana ali. Foi medalhista de bronze Sim, na Olimpíadas. espetacular. Muito Craque. legal. E conta Super pra mim, profissional. você começou em Campinas, no projeto do Olímpicos, é isso? Jundiaí, nas escolas de base. Com 15 para 16, a gente fez o primeiro campeonato paulista lá em Jundiaí, né? E molecada da escola e tudo mais, entramos na federação, né? Que era todo mundo queria, né? Federado. Federado, quero ser federado. Show. E, cara, foi um estouro esse ano, assim, cara. A gente jogou contra, poxa, tinha Suzano, Pinheiros, Banespa, Palmeiras, minha geração 79, tinha craque jogando, Mago em Suzano, Rafa no Banespa, Rodriguinho, acho que era Corinthians, Rodriguinho, levantador, e Bezinho, pô, André Nascimento, Rodrigão, Murilo.
E, cara, daí a gente fez um campeonato paulista lá em Jundiaí muito forte. Olha pra você ver como era diferente, né? A gente tava falando de masculino e feminino, né? Tinha o campeonato paulista do interior. Se você ficasse entre os dois melhores, você disputaria o Metropolitano É o junto com estadual, não o é? estadual. Daí você disputava aqui com o interior, com as equipes do interior. Se ficasse entre os dois melhores, você disputava com o pessoal da capital. Daí entrava Pinheiro, Suzano, Banespa, por aí vai. A gente entrou, ficou em segundo, primeiro ano que a gente jogava. Ficou no primeiro, segundo, eu tinha o objetivo Sorocaba, não sei se ele. Clóvis, o Lembro. O Clóvis. Clóvis tá lá em Sorocaba até Tá hoje, lá em feminino Sorocaba, agora. Migrou também exatamente. feminino. Exatamente. A gente fez as finais. E nesse ano, a gente jogou contra o Olímpicos, que era, acho que era o Beto técnico, se eu não me engano, o Beto levantador. Bartolo. Se eu não me engano, era o Beto. Não lembro se era o Beto ou o Chiquita. Que jogavam e eram técnicos já. E daí acabou o Campeonato Paulista. Eu, com 16 para 17 anos, eu falei, eu não sei o que eu vou fazer agora, né? Aí o Beto veio, não, você vai jogar comigo lá em Campinas, lá no Olímpicos, né? Você não vai fazer seletiva, você não vai fazer nada, você já tá no time já, se você quiser, obviamente. É perto da minha cidade, Jundiaí e tal. Fui para lá. Fui para. Esse foi o primeiro contato que eu tive com o voleibol profissional, um time adulto já, né? A gente trabalhando nas equipes de base com referência gigantesca, né? Você chega lá no Olímpicos, em Campinas, Maurício levantando, Marcelo Negrão de oposto, Kid na ponta, Carlão, Ive, Milikovic, não sei o que. Falei, gente, o que é isso, né? Meus ídolos, né? Tem até uma história muito legal para contar. O primeiro treino que eu fiz com o Maurício, né? Que, poxa, o pessoal ia para a seleção, o Maurício ia casar nesse ano, né? E daí ele não foi para a seleção, foi convocado, mas ele não foi. Foi Giba, Naubert, o Carlão e por aí vai. E o Renan pegou um pessoal do juvenil, que era o Renan, o técnico do adulto, né? Eu, André, Rodriguinho, não lembro mais quem foi, né? Primeira bola que eu fui tacar com o Maurício, cara, a gente treinava 2 períodos com o Juvena, de manhã e à tarde, e à noite, final de tarde, a gente treinava com o adulto. Primeira bola que eu fui tacar com o Maurício tremendo, levantou a primeira bola, trava minhas 2 panturrilhas, não consigo, saltei pra frente. Daí o Maurício, a bola tava ruim? Eu falei, falei, não, eu escorreguei aqui, eu não sei o que aconteceu. Cara, que vergonha, cara. Primeira bola que eu tacar com o meu ídolo, cara, de vida, assim, não conseguia atacar, cara. Depois a gente se conversou e treinou e tudo mais. Mas foi isso, cara. A partir disso, jogamos lá, jogamos em Indaiatuba, e aí não paramos mais, cara. Aí fui pra Araraquara, São Caetano, joguei 2 anos em São Caetano, 2 anos em Araraquara, Caxias, depois fui pra Europa também. Você imagina, você fala assim, não, tava meio colado. Exato, exato. Mas nem que tivesse passado do outro lado, né, velho? Ó, põe esse corte aí que é interessante e eu vou cobrar a Roberta, que é a esposa do Maurício, pra trazer ele aqui. Porque é com a Roberta que manda, porque o Maurício eu convidei, ele fala, eu vou e não vem. Depende da chefe. Porque o Maurício, ele é o rei do camarote. Pode perceber, todas as postagens em festa, ele tá no camarote. A gente já organizou aqui, fazer um camarote pra recebê-lo aqui. Músicas, fitinha e tal, tudo organizado. Ele não veio ainda, mas tá convidado. Vai vir. Cara, mas isso é muito louco, né? Assim, eu tava falando com o Tabacho, estou citando o Tabacho, que foi recente a entrevista. Eu lembro da primeira vez que eu vi o Tabacho na quadra. Eu lembro a primeira vez que eu vi o Maurício jogando. Eu vi a história, você contando, assistiu inteiro. Cara, eu tava fazendo teste, eu acho, no Banespa. Em 86, e a seleção juvenil foi jogar um amistoso. Aí o Maurício tava jogando, assim, todo mundo falava Maurício, eu nunca tinha visto. Pô, era o primeiro cara que eu via saltando em todas as bolas, ele virou umas 25 bolas de segunda, eu falei assim, meu Deus, o que é isso, cara? Demais. Mas assim, né, se no adulto ele fazia estrago, imagina no juvenil. Era um absurdo. Muito diferente, né? Um absurdo. Muito diferente. E, pô, aí jogar contra, né? Porque infelizmente, eu nunca joguei com, mas joguei contra várias vezes, assim. Aí você dá um toque, você fica olhando pra ele. Ele tá fazendo, você dá um toque, assim, tem que fazer daquele jeito. Você tem que imitar, porque é a referência que você tem, né, cara? Não tem como. O Beto Bartolo, acho que, pô, o Beto também, eu joguei com o Beto no Palmeiras. E o Beto tinha uma coisa que era muito legal, assim, que acho que vale pra quem quer começar a ser levantador, assim. Começo da temporada, o Beto tinha embaixo do banco do carro dele, ele chamava de queijo. Era um bloco, troço, que pesava uns 5 quilos, assim, uma massa, assim, pra dar toque. Pra fortalecer o toque. Olha só. Porque, assim, a primeira coisa que eu acho quando eu vejo alguém levantando é a força do toque. Exato. A primeira coisa que eu vejo, né? Você vê o tamanho da mão do Maurício também. A mão do Maurício, uma raquete, né? Ele escondia a bola. Gigante, a do Beto era pequenininha, né?
O Maurício é um gênio, né, cara? Era essa geração de 92 aí é absurdo, né? Onde tudo bem, teve 84, óbvio, né? Com a geração de prata, mas essa de 92 cativou tanto o voleibol. Ídolos, né? Eles viraram popstar, né, cara? É a primeira geração que eu lembro de ter muito popstar, né? Tinha o Renan, Montanaro, da geração de 84, mas essa geração de 92, ela foi um absurdo, né, cara? Ganha 92 em Barcelona, depois em 93 ganha a Liga Mundial pela primeira vez. Cara, depois explode o voleibol no Brasil. Só ídolos, ídolos mesmo, cara. Sou É fã muito de legal. todos eles, cara. Não, é muito legal e tipo, a gente chama de amigo, né? Assim, É, hoje em dia, vários vieram aqui, vários. legal. A gente, e essa é uma coisa para a gente introduzir um negócio do núcleo vôlei, né? Que eu quero tratar com vocês também, assim, porque aqui eu acho que o Ataque e Defesa, que é podcast, a gente tem a obrigação, né, de ouvir todos os personagens do. Evidentemente que a gente quer ouvir, né? O Bernardinho, o Zé Roberto, o Tandy, o Giovanni, a Fabizinha, a Fernanda Venturini, que já veio. Claro, Ídolos. a Fofão, né? Todos os grandes ídolos do vôlei a gente quer ouvir, a gente tem a obrigação de ouvir. Mas a gente tem que ouvir também muita gente que está fazendo um trabalho, que é esse trabalho que vocês fazem, né? Eu lembro uma vez que eu entrevistei o Escada na final na Olimpíada de 2012, assim. Foi um jogo contra a Itália e teve um rally absurdo, que ele pega uma bola com o pé, sabe? O Murilo foi pegar a bola na Sim. placa. Sempre tá na rede social, Sim, assim, sim, fecha num bloqueio que eu acho que do Do Dante, com o Dante, Sidão do Dante. vibrando e tal. Uhum. E daí, no fim desse jogo, ele falou assim, cara, eu queria agradecer a galera que joga o vôlei na rua e tal. Cara, isso aí mexeu muito comigo, assim, né? Porque eu sou essa geração que jogava vôlei no portão, na Sim. rua, no varal, Uhum. né? Eu comecei jogando vôlei com um saco de batata estendido e tal, assim. E eu joguei muito a primeira divisão, né? Você Sim, jogou lembro. também, assim, né? Joguei. Porque não existe os caras se não existisse Não tem. essa base. Assim. Exato. Tipo assim, os caras vão ser melhores do que eu, porque tem, né, os caras piores jogando, Acesso. né? E a gente tem que ouvir essas pessoas também, né? Fazem parte da história do vôlei. Né? Não é só uma medalha de ouro que conta, né, para fazer uma Onde modalidade. começou, né? A medalha de ouro. Né? Exatamente, ela começa lá embaixo, começa na rua, né, no quintal de escola. casa, pô, na escola, então, exatamente, assim. Então é fundamental. Para introduzir, então, o assunto do núcleo vôlei, como é que surgiu essa ideia? Como é que vocês se encontraram novamente? Porque você falou que vocês se conheceram em Blumenau, é isso, né? Jogando em Blumenau? Na verdade foi no Olímpicos, No 97. Antes em 97, Campinas, 97, em Campinas. Onde pouquinho que antes. surgiu? Porque você é de Barra Bonita, né? É. E você é Jundiaí. Jundiaí. Foi príncipe da festa da uva 3 vezes, é isso? Opa, Ele foi. Opa, Não foi? não. Não, fiquei em segundo. Ficou assim. É o que eu falo pra você. Fui o segundo melhor. Quem foi o melhor? Todos os outros empatados. Pô, eu fui uma vez acho que era a festa da uva mesmo. A festa do Morango em Atibaia, né? É festa da uva com show do Raça Negra. Aí, ó. Inesquecível. Inesquecível. Cidade maravilhosa. Porque. Não, e é mesmo. Maravilhosa. Você curte pagode também, igual a Toquinha? Não, é menos. Mas eu gosto, eu gosto. É que eu não sei, entendeu? Então eu sou muito bailarino, né? Então eu danço bem. Sei, Então, dançarino. eu não sei cantar as músicas, isso dá uma Com desvaloriza certeza, um um show. pouquinho, né? Mas Caça Negra eu sei todas. No lugar do ginásio. O Bolão é o nome do ginásio, lá, né? Bolão. Ele não fica num parque, né? Fica num um centro, complexo num ali, né? complexo esportivo, Isso. né? E o show foi lá. Foi, A foi festa lá. era lá Uhum. na época Sim. e tal. E eu acho que em Jundiaí, no Bolão, acho que eu devo ter jogado uma vez só, que eu me lembro, assim, mas ano passado. Mas eu cheguei, como eu jogava em Atibaia, eu cheguei pra lá assistir jogo do Sim. feminino, né? Do Feminino. Tá. Dito isso, posto onde isso, foi? Onde foi que surgiu a ideia? Como? Vai pro senhor? Apresenta, vai. Os mais velhos primeiro, sabe? Mas Eu sou eu. primeiro. Infelizmente. Ale, eu depois que eu parei de jogar vôlei, eu fui em 2011 mais ou menos, voltei de Portugal e fui para Jundiaí. Você sabe, sou de Barra Bonita, mas a minha esposa é de Jundiaí. Então, mercado de trabalho para ela, tudo voltado, tudo favorecido para ela. E então nós resolvemos ir para lá. Só que eu fui e trabalhei com outro mercado, totalmente fora do esporte. Trabalhei com logística. Eu fiquei até 2017 trabalhando com logística. E aí, num determinado momento, nossa amizade aí desde então, né? A gente sempre se falando o tempo todo. O Fábio, ele trabalhando já com voleibol desde sempre, desde quando parou, ele vai falar sobre isso, né? Estudando, emergiu mesmo dentro da parte no esporte, para estudo. E ele me chamou
para participar. Falou, preciso de alguém de confiança, tal, que tenha, né, seja do voleibol, e me chamou para trabalhar com ele. Então nós ficamos 2 anos trabalhando juntos, né, nessa escola, e aí daí surgiu a ideia da gente partir para um negócio nosso, né, onde a gente pudesse inserir nossas ideias, nossos valores, nossa cultura, tudo aquilo que nós vivenciamos, tudo aquilo que o esporte, né, o voleibol proporcionou para nós. E aí em 2019, finalzinho de 2019, começou o nosso projeto. E aí você conhece aí o nosso amigo aí, vai dar letra para você. Depois disso aí, como o André falou, né? Foi uma imersão em cima de estudo, né? Eu estava me preparando para ser técnico profissionalmente, parei de jogar e fui estudar, né? Fiquei 2 anos seguidos lá em São Bernardo com o Rubinho, no final. Trabalhava em Jundiaí, quando pegava minhas férias em julho e nas férias de final de ano, eu ia para São Bernardo. Você é estagiário. E ficava, fazia trabalho voluntário mesmo. Pedia, eu era conhecido da galera lá, todo mundo, né? O pessoal já me conhecia, então posso ver, posso assistir. Daí, de repente, Rubinho, vem pra quadra. Braço, ajudar, participa das preleções, participa do estudo dos outros times. Cara, eu tava salivando o voleibol. O tempo todo, e tava no sangue, né? E eu fui me preparar também fora, né? Me dei 2 pós-graduações, estudar um pouco a célula muscular, entender como funcionava o corpo humano, para entender também. Eu sempre fui um cara meio ligado nessa parte acadêmica, em relação ao estudo, em relação às coisas. E, e fui para o Rubinho, depois no ano seguinte fui com o Mauro Graço lá no Pinheiros. Quando ele foi para o Pinheiros, Rodrigão, Giba, Sky, fui lá para lá também. Como voluntário também, mano. Bati na porta lá, posso participar, posso ver. E eu tava numa fase que eu tava estudando muito voleibol de alto rendimento. E mal sabia eu o que ia acontecer, né? Então eu tava me preparando para ser técnico mesmo, né? Fiz nível 2, fiz nível 3 da CBV, e pensando exatamente nisso, né? De repente eu recebi uma proposta de trabalho para trabalhar com criança, numa escolinha lá em Jundiaí. E eu mudei, falei, vou trabalhar, né? Vou ver o que é, porque muito de eu ter parado de jogar foi por conta dos meus filhos nascendo, minha esposa também que já estava cansada desse atleta e tudo mais. Acho que todo mundo passou por isso aqui, né? Nasce meu primeiro filho, Bento. Nasce a segunda filha, Isis. E daí eu falei, não, eu preciso repensar na minha vida em relação à parte profissional. E entrei num mundo que eu não tinha conhecimento, que era o trabalho de base, né? Que é o trabalho escolar mesmo, né? E nesse ponto eu comecei a estudar o cérebro da criança, cara. Eu falo, eu gosto meio louco nessas coisas, né? Como eu não consegui, nunca tinha trabalhado com criança, eu comecei a estudar neuromotricidade para entender o cérebro da criança, como que funcionava em relação à especialização, que é hora de você vai ser levantador. Como? Quando? Com 10, com 12, com 13, né? Eu comecei a me especializar nessa parte de neuromotricidade e entender até onde eu podia ir com uma criança de 10, de 11, 12, para que transformasse ela num possível, provável atleta, né? Fiz esse trabalho durante 5 anos como coordenador dessa escola. Ele foi o responsável, André, pela criação do núcleo vôlei, né? Pela saída da zona de conforto, né? Eu estava numa situação legal, meu filho estava na escola, eu estava em Jundiaí, tava com meu filho, com minha esposa, tudo bem, tudo mais. O André veio bichinho assim, do bem, né? Vamos montar a nossa. Falei, mas quem somos nós, né? Falei na fila do pão. As né? árvores. Exato. Eu falei, não, velho, vamos, cara, vamos, confia. Já tinha um trabalho com essa base de 5 anos, a gente tinha colocado bastante aluno na escola, e de repente veio o núcleo vôlei. Não sabia muito bem como ia chamar, mas partiu o André. O André, nessa parte, ele é muito corajoso, né, cara? Ele, não, vamos fazer junto. Pensa junto, vamos mudar nossa vida, vamos mudar a vida da nossa família. Começou assim, cara, na pandemia, meu velho. Corajoso mesmo. Corajoso. Começamos o projeto Núcleo Vôlei numa escola lá em Jundiaí. 1 mês e meio de aula, com 115 alunos em 1 mês de aula. Loucura. Entra a pandemia. Aí, cara, foi aquele adaptação, a gente entender a nossa empresa, entender o que a gente fazia, começamos a oferecer trabalho online para os alunos, para os pais dos alunos, e a gente começou a entender melhor como seria a nossa empresa. Eu, ele e o Vitor começamos, o professor que está com a gente até hoje,
E depois a gente foi acertando alguém do marketing, alguém contador, advogado, fazer contrato. E a gente começou a estruturar a nossa empresa, cada um seu quadrado. Porque antes era só 100% a gente tudo. Bate escanteio, cabeceia, pega a bola. Não. Saca. Saca, você passe na mão. Vamos usar a Então, analogia vamos a da nossa, nossa exatamente. Levanta, ataca. E daí foi isso, cara. Acho que a pandemia serviu para fortalecer muito a nossa empresa com alicerce, né? Cada um na sua. E a gente conseguiu voltar para a quadra, para o aluno, a preparação para ele. E a nossa missão, cara, é realmente transformar a vida. Esse é o nosso propósito, cara. Então a gente levou isso muito a sério como educador, primeiro antes de ser técnico, antes de ser qualquer coisa. O Núcleo Vôlei sai para a gente como um filho, que a gente tem desenvolvendo valores, cultura e realmente transformando vidas das famílias. Você transforma a vida do seu filho, você mexe com todo mundo, cara. Você vira assunto do almoço de domingo, né? Poxa, eu fiz lá, treinei com o professor, fiz isso, muda a vida da família. Então, nós estamos nesse processo aí e também entendendo o crescimento absurdo pós-pandemia que a gente teve, que a gente também tem adaptação em relação a isso. E hoje vocês têm quantas unidades e quantos alunos fazendo? Hoje são 6 unidades de escolinha. Todas em Jundiaí? Não, nós temos em Jundiaí são 5. Não, 4. 4 e mais uma unidade que é só de competição, que é o feminino, que eu falei para você. E aí nós temos uma unidade em Itupeva e uma unidade em Cabreúva. Que é na região. Exato, região do lado. Mas super pertinho. essa unidade que tem competição é uma competição federada? Ainda não. Não, Ainda 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 com ligas regionais ainda. Ainda não. Ainda É um processo. É um processo, exatamente. É a dificuldade, né, Ale, de conseguir patrocínio para você, né, migrar para um campeonato paulista, daí federção, que a gente conhece já a como que luta de funciona. Acho que talvez nem seja esse o maior empecilho, Ali. É nossa visão mesmo, cara. Também. A nossa visão. A gente ainda não quer. A gente não pensa nisso ainda, né? A gente está com um olhar muito voltado para a formação. As nossas equipes de competição, tanto masculina quanto feminina, são abastecidas todos eles pelas escolinhas. Então, a gente criou um lugar seguro onde uma menina pequenininha, onde um menino é pequenininho, que talvez, se ele fosse para qualquer canto fazer uma seletiva, uma peneira, talvez ele não fosse chamado, nem para a prefeitura. Então, a gente criou um lugar onde ele pode ser chamado por outras características. Então, aí são os valores que a gente trabalha e a cultura que a gente Então não desenvolve. existe dispensa. Não tem dispensa. Mas aí, assim, cada aluno paga uma mensalidade. Paga. É assim que funciona lá. A gente trabalha assim, 6 unidades em escolas e uma só competitiva, por enquanto, a feminina. A masculina treina em uma das nossas unidades também, que a gente também tem escolinha. Então, a gente tem as duas trabalhando com competição. Porém, o alicerce aqui eu falei para você, nós temos mais de 600 alunos de 5 para 6 até 17 anos, de primeiro ano de ensino fundamental até terceira série do ensino médio. E para o público adulto também. Master, adulto e master. Entendi. De 600 alunos que vocês têm, quantos tem de cabeça, feminino e masculino? Quantas meninas? 70% meninas. Mais ou menos por aí. 70%. Se não for mais. Entendi. Mais ou menos. E vocês saíram da quadra, né? Vocês não estão mais dando treino, né? Não, desde 2022. Na verdade, foi uma decisão aí assertiva Difícil. que nós tivemos. Difícil, né? O Fábio Eu sou viciado em quadra até Eu hoje. sou Se viciado. deixar, ele vai assumir o treino e vai para cima. Eu parti para o lado administrativo, né, para a parte da gestão. Nós, na verdade, fazemos tudo, mas essa divisão das tarefas aí é mais para, né, para que a gente pudesse fazer com que a empresa continuasse na sua crescente. Você tá na DM e o Fábio tá onde? Eu falo, Seu funcionário? É meu funcionário. Ele que manda. Ele que paga, ele que manda. Não é bem isso, não. Ele cuida de toda a parte técnica mesmo. Capacitação Capacitação dos professores, tudo, parte de treinamento, tá? Todo o acompanhamento que ele faz. Eu queria muito chegar nessa parte. Antes, eu queria falar assim, existe um problema em São Paulo de estrutura física para ter escolinhas. Sim. E é um negócio, assim, a procura existe, mas não existe lugar para ter pra fazer. escolinhas. Assim. Os lugares que tem escolinhas estão completamente Embaçados. estrumbados de praticantes. Então, e por isso que eu vejo assim, é uma modalidade que tem muito para queimar, sabe? Com certeza. E se você estender isso para o restante do país, né? Sim. Né? Porque, né, a gente vê, né, algumas modalidades olímpicas que fazem sucesso e as crianças começam a praticar na mesma hora, no mesmo dia, né? Qualquer uma que seja, né? Você tem um lugar para ofertar isso aí, né? Exato. Esse é um grande problema. Aí vem na minha cabeça assim, mas será, né? Será que assim, governo, uma instituição
privada, né? Não conseguiria fazer um núcleo olímpico centralizado em alguns pontos do país. Mas será que não maravilhoso, daria? Né? Vamos lá no Nordeste, pega uma cidade maior, ele faz um núcleo, dá a opção, né, de trazer essas crianças que estão na periferia, nas cidades mais perto. Cara, eu Público não sei se não daria. Eu acho que dá, sempre dá, mas eu acho que o problema, como eu vejo no esporte, eu vejo do país também, é problema de gestão. Nós não temos políticas voltadas para isso e porque não consideram importante também. Então não é importante. Mesmo se a gente não tem um olhar para a educação, olhar adequado, imagina o esporte, meu velho, que deveria ser uma coisa ligada à outra, na base principalmente, na educação física escolar, entendeu? Então pra gente eu vejo um problema de gestão e de olhar o que que eu vou, tô indo para outro lado, mas o que que eu vou dar voto? O esporte não vai me dar voto ou acho que é periférico. Mas, poxa, educação e esporte de mãos dadas, cara, isso muda o país, cara. Muda o país. A gente tem vários exemplos no mundo aí. Você sabe, você falou para mudança do mundo, né? Exato. E sabe que nos Estados Unidos o William Mago foi para lá agora Sim. e abriu, né, O FIAPO. um clube com fiapo. Né, a Brusa, que é Brasil e Sim. Estados Unidos. É. Eu demorei para entender. Eu falei, Brusa, mas por que Brusa? Né? O William falou, eu falei, entendeu? É óbvio, né? E lá, né, a procura também é gigantesca, assim, é gigantesca. Porque existe a condição, né, de você chegar numa universidade muito mais fácil através do esporte. Já pensaram em abrir um NV lá? É uma UNV? Um NV, né? Um núcleo. Exato, um núcleo vôlei. Um NV lá? É uma ideia que a gente tem conversado bastante, né? Ah, existe essa ideia? Existe essa ideia de fazer esse intercâmbio, uma conversa com o próprio Lucas, né? Que é nosso parceiro, Lucas Negrin, com o César Feijão lá dos Estados Unidos, com o Peter também. A gente é uma grande vontade que a gente tem de abrir um pouquinho. São prioridades, né? A gente está crescendo demais aqui, a gente também está entendendo isso aqui. Primeiro mão que eu vou falar isso para você, né? Mas a gente está abrindo, estamos abrindo o mercado aqui para São Paulo agora, pela primeira vez no ano que vem, numa escola. Então a gente está nesse processo de prioridades, né? Um passo de cada vez. Vai acontecer, provavelmente aconteça, não demore muito para a gente abrir as portas lá para os Estados Unidos, provavelmente. Mas acho que com cuidado, com inteligência, a gente precisa entender primeiro o que vem acontecendo com a gente nesses últimos 4 anos, que realmente cresceu demais, Ale, cresceu demais. Então a gente vai fazer um pouquinho de cada vez para a gente não atropelar os momentos aí. Curtir esse momento também, que é um momento diferente que a gente está vivendo. E depois a gente com certeza tem outros braços que a gente quer dar. Porque uma coisa nasci para isso, né? Exato. Que é, fazer isso, ensinar a criança. Outra coisa é o negócio, Exatamente. Né? Ampliar para lá. Tal. Exato. Até brinquei com ele. Você vai ensinar os caras a levantar lá? É isso, né, que você vai fazer? Você tá jogando... Você vai ferrar como assim? Aqui. Como assim? Vai ferrar a gente. Já que você falou do Lucas Negrin, da Nexus Nest, deixa eu chamar o Lucas Negrin para dar dicas para vocês. Tem o sonho de morar nos Estados Unidos? Por favor, Lucas Negrin, qual que é a dica do dia? Já era para ele estar aqui essa hora aqui do meu lado. Porque ele está aqui presente. Passa a bola para você. Que isso. Ele veio rapidíssimo, veio correndo. Você tá microfonado aí? Não estou microfonado. Vamos fazer aqui uma entrevista. Vamos fazer. Dá pra dar cachorro? Dá pra agachar, sim. Tá bom, o joelho tá bom. joelho Então. tá Já tá bem. É. 4 estalas tá bom. Lucas, seja Tudo bem, Ale? bem-vindo. Tudo certo? Dá a dica pros meninos. Qual que é a dica que você dá? Porque o Léo você já conhece. O Fábio você já conhece. Conheço. Né? O Fábio Como que você conhece o Fábio? Da onde? Jundiaí, todo Jundiaí mundo se conhece. City, meu velho. Jundiaí também. Todo mundo se conhece, cara. Você que foi o príncipe, então, da festa da Urufa. Ele que foi esse Eu fui o segundo, falei pra ele, foi o primeiro, perdi pro Lucas. olhos claros. Exatamente. Ô, Lucas, dá para levar um NV para os Estados Unidos? Lá por lá? Olha, Lê, com certeza, porque nos Estados Unidos a gente estuda mercados, a Nexus Next é especialista em análise de mercados e principalmente para o vôlei, que é o nosso público mais cativo. E quando a gente faz uma análise sobre o mini vôlei, não existe isso nos Estados Unidos de uma forma muito difundida. Então há oportunidades, porque lá começa com 11 anos e vai até 17 anos, que é onde o jovem vai contratar um clube. Começa com 11, porque não tem o de 4 e 5, né? Exatamente. Então, a cultura americana. Então, obviamente que a gente está analisando alguns mercados para exatamente poder propor algo para Núcleo Vôlei ou qualquer outra empresa que queira fazer uma internacionalização desse nível e certamente podemos apoiar aí, né?
pra todo mundo. Você trouxe o carro aqui? Não trouxe, cara. Vai embora. Então, o Lucas será entrevistado no próximo podcast aqui para tirar todas as dúvidas possíveis de imigração. Obrigado, Lucas. Foi bom. Eu ia falar um negócio do Lucas. O que eu ia falar? Esqueci. Deixa pra lá, daqui a pouco eu lembro. Eu queria falar sobre metodologia, né? Porque eu acho, né, que deveria existir da CBV para baixo alguma coisa assim, ensinar o estilo brasileiro de jogar voleibol. Porque a gente tem uma escola, né? E que foi formada, né, com referência nas outras escolas lá nos anos 60, 50, né? Quando existia o intercâmbio e tal. Quem que entrevistei aqui? O Josenildo. Figuraça. Você fez o curso com ele? Fiz o curso com ele. Cara, ele é espetacular. É uma enciclopédia de voleibol. Ele sabe tudo de voleibol de iniciação. Eu fiz os cursos da CBV, né? Fiz o nível 2 com ele, que é a parte até infanto-juvenil, se eu não me engano, a federação. Ale, esse cara aí é um absurdo, cara. Esse cara, o conhecimento dele com voleibol é um absurdo. Foi meu professor durante um mês e pouco do curso. Eu aprendi absurdamente com ele, o olhar que ele tem, o entendimento que ele tem do corpo da criança, da parte técnica, da parte psicológica. Ele é uma gigantesca referência, um grande mentor meu em relação à parte de metodologia, de filosofia de trabalho. Ele com certeza tem um pedaço bem grande, né, no que a gente faz no Núcleo Vôlei. Então, eu acho que deveria, né, top-down, Com assim, certeza. né? O Josenildo, eu citei ele porque ele falou que na época dele, o intercâmbio era assim, eu posso ir no Japão, não sei o quê. Isso. Ia lá e ficava lá 20 Exato. dias, né, fazendo o que você fez com o Rubinho, né? Exato. Absorvendo, né? Você usou a Exato. expressão salivando o vôlei, Salivando o vôlei. né? Com apetite, assim, fazia isso. Esse era o intercâmbio. E daí, né, os atletas foram se desenvolvendo, foram criando coisas, né? A gente, falando em gerações, né, a geração de 80, a geração de prata, era uma geração extremamente criativa, né? Muito. Que inventou viagem, Sim. que inventou jornada, né? Movimentação, né? As primeiras mexidas de fintas, de cruzamento, mico e between, por aí Enfim. vai. Então, e depois veio a velocidade que veio com o Maurício, Ricardinho. né? E o Ricardinho mais ainda, enfim. Então a gente tem o nosso estilo de jogar. Com certeza. Mas aí você tem um núcleo, você ensina de um jeito, você ensina de outro e tal. O que você pensa a respeito disso? E qual é o método que vocês ensinam lá? O método é nosso de vida. Tudo que a gente absorveu em relação aos aprendizados durante a nossa vida como atleta profissional e depois quando existiu a imersão, né? Eu me aprofundei bastante nisso aí para criar um método Núcleo Vôlei, né? Em relação à dinâmica do jogo, você dá uma bola para uma criança de 6 aninhos e ela tem que segurar a bola. Eu seguro, passo com toque para você, você segura, passa de toque para mim, eu seguro e eu jogo para o outro lado de toque. Numa quadra adaptada, menor, de 4x4, uma rede de 1,80 m, com uma bola mais leve, e tudo isso com boa parte da aula tendo a ludicidade e o ganho de repertório motor, e que é essa parte de motricidade que a gente está sentindo bastante diferença das crianças, cara. A galera pós-pandemia tá vindo muito enferrujada, com pouquíssimo estímulo, com dificuldade para fazer coisas simples, habilidades motoras simples, capacidade motora simples, cara. Que é caminhar, que é segurar a bola, que é agarrar. E a gente trabalha bastante essa parte de ludicidade no Fundamental 1 com eles, que é a turma Kids, de 6 a 10 anos, de primeira até quinta série do Fundamental 1. Então a gente faz a divisão por cores, verdinho por maturidade mesmo. Verde, amarelo, laranja e vermelho. E a gente colocou isso na nossa cabeça, como fases maturacionais dentro do mesmo processo. Então, de 6 a 10 anos, eles jogam na quadra de 2 contra 2, numa quadra de 4x4. Né? Com a rede 1,80 m, com uma bola muito levinha, adaptada à idade deles. Segurando e vai passando pelas cores, vai aumentando a dificuldade. Na verde, eu posso segurar as 3 vezes, os 3 toques. Na amarela, eu seguro 2, a recepção e o levantamento. Na terceira quadra, que é a laranja, eu só posso segurar o primeiro toque do rally, depois que passa da rede. Primeira recepção. E no vermelho, que é a transição para o teams, que é o 3 contra 3, que é praticado no mundo inteiro,
A cor vermelha eles já jogam um jogo normal. Saque por baixo, 3 toques direto e por aí vai. E daí vem a transição para o Teens, que é 11, 12 anos, do Fundamental 2, anos iniciais. Aí é 3 contra 3, não pode mais segurar, com as mesmas cores, verde, amarelo, laranja e vermelho. Vai passando para as transições durante 2 anos, com uma quadra de 5 por 5, com uma rede de 2 metros, com a bola um pouquinho mais pesada, mas bem mais leve que essas oficiais aí de quadra grande, para fazer a transição para 13, 14 anos, 4 contra 4, com uma bola um pouquinho mais pesada, com uma rede para 2,10, 2,15, jogando 4 contra 4, todo mundo passando por todas as situações. Eu não tenho especialização de nada, é o mini voleibol. A base do voleibol, do núcleo vôlei, para criança é o mini voleibol. A partir disso, 8º e 9º ano, jogando 4 contra 4, que é a categoria Fortins, com as mesmas cores de adaptação, eu vou para Sixteens, que aí eu vou além da quadra grande, propriamente dito. Aí com tudo parecido. Que na verdade, quando a gente chega no Fortins, a gente já começa a abastecer as equipes de competição. Que é onde o técnico vai ver as escolinhas. Poxa, eu gostaria daquele rapaz, daquela menina, a técnica, que é a Carlinha e o Vitor. A Carlinha vai lá, vê as escolinhas e fala, eu gostaria dessa menina. Se ela for teens, 11, 12 anos, ela treina uma vez na competição e 2 vezes na escolinha. Então ela não sai da escolinha. Ela fica 2 e vai uma para a competição, para ela começar a entender. Se ela já é for teens, que é a categoria de 13, 14 anos, ela treina os 3 dias já na competição. Mas tudo isso com um processo todo detalhado, pensando no desenvolvimento da criança. E conta também, obviamente, a parte técnica e física, que tem uma fase maturacional, desenvolvimento ósseo e muscular, mas para a gente o que mais conta realmente são os valores inseridos e a cultura que a gente trabalha. De cooperação, de parceria, de respeito, de partidisciplinar, de não faltar de treino, de ajudar, de limpar a bola, de limpar chão. Todos os nossos alunos fazem isso lá. Todo mundo ajuda o negócio a acontecer. Então eu não vou lá para fazer uma aula de voleibol e vou embora. Eu participo de todo o processo que envolve a aula de voleibol. Inclusive arrumar rede, limpar chão, limpar a bola, ajudar. O professor tá lá, às vezes passando pano, limpando uma bola que sujou para o próximo treino. Então a gente trabalha tudo isso dentro da nossa escola. Os alunos, nos torneios que a gente faz, tem o NVBall daqui a pouco, que eu vou explicar depois. Os alunos apitam. Os alunos da categoria acima apitam da categoria abaixo. Então a gente entende que eles fazem parte de tudo que está acontecendo. Não só estou indo lá para jogar, estou indo lá para contribuir. Então isso é uma coisa que é muito trabalhada em todas as nossas unidades, com todos os gestores, estagiários e monitores, e que a gente faz questão de alertar também aos pais, porque quando chega a competição eu quero ganhar. De que forma que eu vou ganhar? Se acontecer tudo do jeito que a gente planeja, do jeito que a gente contribui e construiu, tá valendo. Se for assim, não tá valendo. Então, Se não for assim. Não for assim, não vale. Pra gente não vale. Então a construção vem assim. É um princípio de coletividade, né? Com certeza. Né? Formato de respeito a tudo que você tá vivendo, Ale. E para levar entendeu? Para a competição. Exatamente. E vocês já produziram algum atleta que saiu da escolinha e tá galgando passos? Já hoje nós temos o Guilherme, Guilherme né? Amorim, Guilherme Amorim, seleção que sub-21. ele chegou, estava no Renata e hoje foi para o Goiás. Seleção sobre 21. Time do Vini? Ele que estava lá? Então foi campeão sul-americano agora. Foi agora, ele tava lá. Isso, Como é que ele chama? Guilherme Amorim. É um ponteiro. Tava no Renato até agora. Isso. Até agora. Não, é que eu assisti as finais do Sub-21. Você assistiu a final do Superliga contra o SESI? Ele tava no banco, esse daí, o Guilherme Amorim. Sorriso, o apelido dele. Ah, Sorriso. Tá. Deve aparecer mais aí na Superliga. Já ouvi, né? E nós temos, como você colocou o Lucas na jogada, aí nós temos algumas meninas que foi para o mercado nos Estados Unidos. Conseguiu bolsa de estudos, né? Aprendeu a jogar voleibol, tudo mais, se desenvolveu e conseguiu alavancar a carreira nos Estados Unidos até hoje. Então, é isso que é o princípio, assim, né? Não precisa formar um campeão olímpico. Pô, que legal que apareça, né? Mas está formando um cidadão, que está dando oportunidade através do esporte para poder ter uma carreira, ter uma vida, né? Tipo, olha só que oportunidade, né? Através do vôlei, estudar nos Estados Unidos. Não precisa nem ser nos Estados Unidos, pode ser aqui mesmo, né? Se a gente tivesse uma possibilidade dessa e você dá uma oportunidade. Hoje eu tenho meus 2 filhos inseridos, o Fábio tem Você tem filho também. De quantos anos? Eu tenho um de 7, o Matheus, e a Nicole de 13. A Nicole já participa de competições, já está junto com a Carla. E é o que você falou agora, não é só falar, filha, você tem que jogar voleibol para ser profissional. Não.
é todo o lastro que isso vai criar de vida para você, toda a experiência, toda a bagagem Legal. que vai proporcionar, né, oportunizar situações lá na frente para sua vida, para sua carreira. Seja dentro do voleibol como profissional, seja para ir para uma faculdade, dentro do Brasil ou fora do Brasil. Então, acho que tudo isso aí é uma somatória para eles. Então, dentro de casa, a gente fala, né, santo de casa não faz milagre. Tem que fazer também. Tem que fazer, porque se a gente não fizer dentro de casa acontecer, fora a gente não vai conseguir também. Então, dentro de casa, a gente espelha Congruência. muito, exatamente, a congruência. A gente espelha muito a nossa casa para a nossa empresa também. Legal, legal. E a importância de ter um ídolo inserido, você consegue? Porque, né, tipo, inserido que eu digo assim, participando de alguma forma, apoiando, né, aparecendo lá de vez em quando, para ter uma referência como atleta. Extremamente importante. Acho que a gente vive de mentores, né? Acho que todo mundo, né? A criança ainda não sabe quem são os mentores da vida. É o pai, a mãe, talvez alguém do meio lá. Mas eu acho que a gente vive de mentores, né? A gente se espelha muito nos mentores. A gente tem ainda conseguir ter os ídolos nossos inseridos diretamente no que a gente faz. Espelho, eu acho que ele vai, tanto ele quanto ela, né? Os campeões, as referências que nós temos dentro do nosso esporte, que são várias, graças a Deus. Isso com certeza mobiliza, motiva, acelera a escolha, o aprendizado. Eu acho que é extremamente importante a gente ter ótimas, e nós temos ótimas referências no nosso vôlei e vários mentores, e a referência de pilares assim que são importantes, né? Com o Bruno, como a Gabi, com vários, né? A gente tem um voleibol São riquíssimo, acessíveis, né? são acessíveis. Cara, o Bruno é muito parceiro nosso, né? Ele vai ajudar muito ele ajuda sempre muito a gente, né? O entendimento, o olhar que ele tem é, pro voleibol. Ele é um cara muito humano, muito humanizado. Ele sabe muito bem o tamanho que ele tem, cara. Então, a gente jogou junto no começo da vida dele, profissional, a gente em Campinas. Jogamos juntos e até hoje, cara, toda a situação que a gente precisa de um auxílio, de uma força, de um ídolo gigantesco que ele não abre mão, cara, de nos atender, de nos ajudar, de fazer parte, de gravar, de presenciar, de estar junto. Ele faz isso pelo tamanho que ele tem, pela responsabilidade que ele tem, que ele sabe, mas com uma leveza incrível. É um ídolo gigantesco, não só um super campeão, mas é um ídolo gigantesco, Bruno. Que legal. Saber o tamanho que tem e a responsabilidade Ele que tem, sabe, né? ele sabe, Que é a importância que tem ele de sabe. fazer isso. Cara, a gente tá chegando ao final aqui, porque senão a gente vai ficar, Rápido, né, né? 16 horas e passou rápido, né? Passou Porque a gente rapidinho. falou de muita coisa, assim. Eu não sei se a gente faz uns cortes aí com vocês aí, só para dar uma pressão, assim. Sua seleção de todos os tempos, André. Brasileira. Ajuda, né? Me ajuda? Pô, Vamos que lá. coisa mais fácil. Vamos lá. Cara, eu acho que Maurício Negrão, Giba, Tandy, Carlão, pela raça toda aí. Você tá metendo de central. É, Tem que ver se ele vai querer, que ele é Central. bravo, hein? Calma, eu acho que no começo ele aceitaria ainda. E eu acho que talvez aí uma referência minha no voleibol, que é o Gustavão, o gaúcho. Gustavo Endres. O Endres, isso. Que Líbero quem? Não colocar Escada. É o escada, velho. Não tem como não colocar o cara. Coach, Weber. Weber. Você meteu um argentino na seleção de todos os tempos do Brasil, é isso mesmo? É isso mesmo. Eu não vou ficar muito feliz com você, não. Nossa, é muito difícil, hein? Difícil mesmo, porque, tipo, você falar de Maurício e Ricardinho, poxa, cara, um gênio tecnicamente, um precursor junto com o William, né, lá embaixo. Cara, mas eu vou de Ricardinho, meu entendimento de que ele realmente mudou o jeito do mundo jogar. Acho que Ricardinho. Marcelo Negrão, oposto. Giba. Com o Giba, cara, eu ia falar do Renan, mas eu vi pouquinho. Meu pai fala muito do Renan, né? Murilo, cara. Murilo, Giba e Murilo. E central, o Gustavão e o Carlão, cara. O Gustavo, pra mim, o maior central da história do Brasil. Só que eu coloco o Carlão, talvez até o Carlão como um dos maiores jogadores da história do mundo. Eu coloco. O Carlão fazia tudo, tipo o Exato. Gianni da Itália, né? Jogava em todas as posições e muito bem, né? Acho que só não levantou, do resto ele fez tudo, entendeu? Então eu coloco o Carlão como um dos maiores jogadores da história do voleibol brasileiro.
junto com o Gustavão agora de central. Então, na seleção. E o Escada. E- O Monster. O único que Monster. não votou no Escada na seleção foi o Josenildo, porque ele mesmo? esqueceu. Eu vi o corte. Você só Eu vi o lembra, ele falou corte. assim, Thales, não sei o quê. Eu vi o Eu falei, corte. esse é o primeiro que não vota no Escada. Não votei porque eu esqueci, é o Escada. Eu vi esse corte. Eu vi. Cara, e pra fechar, André, o que segura a bola aí? Que ela não tá aqui à toa. O que é o vôlei na sua vida? Cara, família. Família, porque o vôlei trouxe tudo o que eu sou e o que eu tenho hoje. Então, eu sempre coloco Deus à frente, gratidão a Deus por tudo que Deus proporcionou na minha vida. E o voleibol ele trouxe o maior bem mais precioso para mim que hoje, lógico, nosso projeto que está crescendo, né, os amigos, mas é minha família. Então, eu acho que isso é o que eu vou carregar do princípio ao fim. Né? Gratidão aos meus pais, porque me incentivaram muito. E, sabe, interiorzão de São Paulo, Barra Bonita, cidade pequenininha, e eu comecei no meio da pancadaria já, com um time grande já, time adulto, mas sempre com a base familiar por trás. Então eu acho que o voleibol para mim é isso, é uma família. E é isso que eu carrego para mim até os últimos dias. Que bonitinho! Você conheceu sua esposa jogando no ginásio? Minha Foi isso? esposa joga handball, Joga jogou seleção brasileira, tudo, e nos conhecemos nos Jogos Regionais em 99. Onde? Rapaz, Aqui em São Paulo. Jogamos juntos, mas foi. não foi aqui em São Paulo. Mas eu Não lembro a cidade agora. Como é que é o nome da sua esposa? Patrícia. E não me pergunta como, tá? Porque eu vou passar vergonha. Como assim? Como? Foi tentando fazer uma serenata para ela. Ah! E ela vai saber disso. Qual era a canção? Qual era a canção? Cara, não lembro. Tentei Ah, cantar que um não só pra- lembra. Não, Provavelmente calma. Maurício Manieri, Não, que eu é tentei fã cantar do um só Maurício pra Manieri. contrariar. E aí não saiu. E depois, na volta, né, dos jogos, nós voltamos no mesmo ônibus. E aí eu voltei cantando Patience, Guns N' Roses. E ela falou, se tivesse cantado essa primeiro, eu já teria me apaixonado. Você Então, marcou. assobiou? Você assobiou? Cara, fazia tudo, né? Não, faz o assoviozinho. Jamais. Não. Eu faço essa- Vai. Vai, não faço. Imagina. Não. Vamos falar de voleibol. Perdemos grande corte. Ai, O Jesus. corte mais romântico. Fabião, eu sei Bola que sua, amigo. você saliva. Eu queria só corrigir um negócio que você falou. Você que eu corria vôlei nas minhas vezes. Corre até hoje, mano. Exatamente. Muito. Cara, o voleibol talvez tenha sido a coisa que eu mais estudei na minha vida, cara. Eu sou muito estudioso de vôlei, eu me aprofundo bastante nas coisas. Eu acho que também com o André não tem como a gente falar, né? A gente falar da família, falar de Deus, né? Falar do que nos aproximou, falar de como eu conheci minha esposa. Então o vôlei está envolvido em tudo, né? Meus filhos estão inseridos no esporte. Eu acho que o voleibol, para mim, cara, serviu como acho que uma missão, cara. Uma missão. Não como atleta, porque eu fui um atleta bem normal, bem mediano, né, cara? Mas eu entendi minha missão quando eu jogava. Como eu chegava perto dos preparadores físicos, do técnico, eu gostava muito de entender o porquê das coisas, né? Quando eu parei de ser atleta para voltar para o voleibol, foi uma imersão devota. E eu não vou saber te explicar. Eu queria ser técnico da seleção brasileira. Tinha na minha cabeça. Eu vou começar e daqui 5 anos eu vou estar na seleção brasileira. Não sei qual. Infanto, juvenil, não sei qual. Daí o mundo mudou todo. Ainda bem, por conta da minha família, por conta da minha esposa, Fer, meus filhos. Eu voltei o meu olhar para a base, né? E foi onde eu comecei a voltar a estudar. Então o voleibol, para mim, talvez tenha sido a ferramenta de educação, uma ferramenta de mudança de vida que eu mais tenho estudado na minha vida. E os processos do voleibol de 5 até 100 anos. Então é uma coisa que realmente eu levo comigo, eu consigo, junto com o André, passar esse amor, que para mim é o principal pilar que existe para qualquer coisa. A avó falava lá atrás, né? Faz uma coisa que você ame. Amo, eu quero ganhar dinheiro. E não é no final das contas. O amor vai fazer sempre a diferença por conta da entrega e o respeito pela profissão, o respeito pelo que a gente faz, pelo nosso nome, pela nossa profissão e o respeito da importância que nós temos em transformar a vida das pessoas. Hoje a gente sente na pele, desde sempre como professor, mas
do núcleo vôlei falando, a importância que isso tem na vida de todas as pessoas que estão próximas a gente. Estão próximas, se alimentando de voleibol, mudando a vida da família, mudando a rotina da família por conta desse amor. Então, eu acho que o voleibol é o amor da minha vida. É o que eu mais tive devoção, tirando minha família, que é a coisa mais importante que eu tenho na minha vida, o exemplo que eu tenho do meu pai. Meu pai é um precursor do núcleo vôlei, professor Vitório, professor de Fu, minha mãe, minha esposa. Então, é o amor que eu sinto em me conectar com as crianças, com as pessoas que têm acesso a isso e a potência que isso tem para transformar uma vida. E eu não estou falando de atleta. Atleta é lá na frente. Eu tenho para falar da transformação da vida de uma criança que tem dificuldade, que tem autismo, que tem problemas motores, que tem problemas sociais, fobias, dificuldade de conversar com outras criancinhas na escola, que às vezes fica menosprezada, fica de lado. Esse é o tipo de aluno que ele é sempre muito bem-vindo no Núcleo Vôlei, que a gente faz questão de olhar para essa criança, olhar para essa pessoa, olhar para essa família e falar assim, o voleibol mudou minha vida e a gente vai fazer força para que mude a sua também. Então, acho que o voleibol é isso para mim, cara. Que legal. Muito legal. Valeu. Tá cheio hoje, cara. Nunca tem tanto aplauso assim. Cara, eu queria agradecer imensamente a disponibilidade de vocês de virem até aqui ao estúdio, né? A loucura que é a vida ocupada com a vida de vocês hoje, ter esse espaço aí é um privilégio. E mais ainda por vocês fazerem parte da minha vida de atleta, né? Assim, o Fábio muito mais como adversário e o André tá na minha história, assim, né? No meu último jogo tava do seu lado, enfim, né? Viagens, enfim, e eu já estava numa transição de carreira, já estava trabalhando na televisão, mas faz muito parte da minha história. Então, toda vez que eu vou falar para alguém, eu vou falar das pessoas que jogaram comigo, você está inserido na minha história. E é tão bonito de ver isso, né? Tipo, que o amor da nossa vida esteja tão vivo, né, com a gente, e vocês levando esse legado aí, de tudo que vocês aprenderam, né, na caminhada, que não foi fácil, não é difícil, assim, né, ser um jogador de ponta, mas ser um ser humano de ponta, vocês estão fazendo tudo valer a pena, assim. Amém. Muito obrigado, tá? Amém. Boa sorte para vocês. Conte conosco que vocês precisarem. O Ataque Defesa está à disposição de vocês. Obrigado, Obrigado, Fábio. pela oportunidade. Valeu. Obrigado a você que chegou até o final desse vídeo. Por favor, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Um agradecimento especial à Tizan, que prepara todo o nosso estúdio aqui. Se você tem problemas de tecnologia, de informática, quer melhorar essa situação na sua empresa, LPM Soluções em TI, para você melhorar essa questão tecnológica de informática na sua empresa. Se você tem o sonho de morar nos Estados Unidos, tem aquela vontade de levar sua família, seus filhos para ter uma oportunidade americana, fala com a Nexus Next, fala com o Lucas Negrin, o Lucas fala para todo mundo, se ele não estiver correndo, ele responde na hora, tá certo? Ele é gente finíssima. O próximo podcast é com ele, hein? Tá? Um abraço para você. Pô, fica bem. Beijo para vocês. Até a próxima.